Bem-vindos, amantes do obscuro. A história que vamos contar hoje chegou até nós de uma fonte anônima, que simplesmente se identificou como Marcos. Não podemos assegurar a sua veracidade, mas se for verdade, isso significaria que uma das séries animadas mais alegres e inocentes contém Por favor. Isso significaria que uma das séries animadas mais alegres e inocentes contém por trás de si uma origem assustadora e sangrenta. Aconteceu há cerca de 15 anos. Mark morava com seus pais em uma fazenda no meio do interior da Inglaterra. A poucos metros de sua propriedade morava outra família, os Smiths, que criavam porcos. Depois os abatiam e vendiam para o açougueiro da cidade. No entanto, o negócio não ia muito bem. Tinham perdido várias ninhadas e as vendas vinham diminuindo ultimamente. Era uma casa particular, pois era composta por apenas 2 membros: Johan Smith, um fazendeiro de meia-idade, e sua filha, Peppa Smith. A esposa e a mãe da menina estavam na prisão. Ela havia sido presa alguns anos atrás para atacar o seu marido com um facão quando ele estava embriagado. A pobre Peppa e o vizinho de Mark eram um de seus melhores amigos. Ele se lembrava dela como uma garota legal e submissa, apesar de tudo que aconteceu. Ela tinha sardas no rosto e era um tanto rechonchuda. Herdara a constituição física do pai. Alguns dias, Mark acompanhava Peppa para alimentar seus porcos. E claro, ele tinha seus favoritos. Era uma pequena família de porcos. O macho era um animal enorme e obeso, que também estava meio cego de uma infecção. A fêmea só conseguia ter 2 filhos. Não era muito fértil. Um deles era um pouquinho fofo, que tinha uma peculiaridade curiosa. Seu som não era como o do resto de sua espécie, mas ele estava rosnando ferozmente. Isso sempre lembrava a Peppa com um rugido de um grande dinossauro. Outro porquinho não tinha essa singularidade, mas era extremamente grande em volume para a idade. Provavelmente foi o produto de uma mutação durante a gravidez no útero de sua mãe. A questão era que isso fazia parecer enorme em comparação com os outros. Peppa e Mark costumavam fazer desenhos a giz na parede do celeiro deste último. Um dia em particular, enquanto ele, que não tinha muita imaginação, estava pintando uma flor, seu amigo estava fazendo uma espécie de floresta um pouco estranha. Com giz rosa, ele desenhou sua família de porcos favorita, usando vestidos e camisetas, o que os deixava muito engraçados. A Peppa viu que Mark gostou e orgulhosamente apresentou sua obra de arte. Por um lado havia a mamãe Pig. Ao lado dela estava George, que carregava um bicho de pelúcia de dinossauro nas pernas, porque gostava de rugir como eles. Atrás vinha a Papai Pig, que usava óculos porque não conseguia ver muito bem. E o último membro da família se chamava Peppa Pig. A autora havia lhe dado seu próprio nome porque gostava muito dela e ela se parecia muito com ela. Ela ficou tão feliz com o resultado que correu. O membro da família se chamava Peppa Pig. A autora havia lhe dado seu próprio nome porque gostava muito dela e ela se parecia muito com ela. Ela ficou tão feliz com o resultado que correu para o seu pai vê-lo. Quando o Sr. Johan chegou e olhou para o desenho, ele reagiu com uma raiva exagerada. Ele gritou com a Peppa que ela o havia alertado milhares de vezes para não se apegar aos animais. Ele sabia muito bem qual seria seu destino final. Na verdade, ele tinha acabado de consertar a máquina de moer carne, então iria ligá-la para continuar a produção. A família favorita da Peppa estava entre as primeiras a sofrer eutanásia, devido às suas doenças. Os animais que ela desenhou com tanto amor na parede estavam com as horas contadas e estariam pendurados no açougue no dia seguinte. Peppa começou a chorar e foi até o Mark para um abraço.
Mas seu pai atrapalhou e a levou consigo para ajudá-lo a desfiar o lixo para alimentar os porcos. A menina estava com o coração partido. Mark podia ouvir o choro de sua própria casa, enquanto Johan cortava os animais em pedaços com facões. Um tempo depois, Peppa voltou para Mark com as mãos cobertas de sangue, que supostamente seria do animal favorito da garota. Em meio às lágrimas, ela o usou para pintar o vestido de vermelho de seu desenho na parede do celeiro. Ela colocou um largo sorriso no rosto e parou de chorar. Ela olhou para o Mark, caminhou lentamente e sussurrou se ele poderia ajudá-la a triturar o restante das peças. Seu pai estava descansando e ela tinha que cuidar de terminar o trabalho. O menino aceitou sem pensar e a seguiu até o triturador. Era uma enorme máquina automática de grande potência e a aparência imponente. Peppa ligou e a máquina começou a ressoar um som estridente e agudo. Mark ajudou a arrastar um balde fedorento cheio de tripas e pedaços de carne, melhor que podiam. O conteúdo era tão espesso e havia tanto sangue que era difícil dizer do que se tratava. O menino achou difícil conter a náusea, então se afastou enquanto a Peppa jogava os restos na máquina. Então, um rangido mecânico, como se a máquina estivesse tendo dificuldade em rasgar a carne. Provavelmente o Sr. Johan não tinha consertado tão bem quanto pensavam. De repente, Mark congelou quando a Peppa tirou do balde uma espécie de membro alongado, muito semelhante a um braço humano. Ele não acreditou muito nisso, até que pôde perceber perfeitamente que terminava em uma mão. Ele olhou com terror para a Peppa, que ainda estava impassível com seu trabalho. Ela percebeu que em um dos dedos havia uma pequena aliança de casamento de ouro. Ela a pegou e olhou para ele por alguns momentos, até que com um gesto relutante ela a jogou em um canto do celeiro e jogou o braço na máquina, que continuou a rugir e emperrar. Mark desviou o olhar. Ele não queria ver novamente durante o tempo interminável que Peppa levava para terminar com o conteúdo do balde. Do outro lado da máquina, de onde saía uma pasta espessa e fedorenta, também começou a escorrer muito sangue, jorrando contra as paredes. Quando finalmente terminou, Peppa desligou a máquina e houve um silêncio assustador. Com uma pá e um carrinho de mão, ela reuniu alguns dos restos destroçados e os levou para o incubatório. Lá ela alimentou a sua família favorita de porcos, enquanto os acariciava com amor. Mark a acompanhou sem dizer uma palavra até o anoitecer. Terminada a tarefa, Peppa se despediu dele e foi para casa. Os dias se passaram e não havia mais sinais de atividade na fazenda Smith. Vizinhos preocupados alertaram a polícia local, que foi até lá, mas não conseguiu encontrar Johan e a pequena Peppa em lugar algum. Após vários dias rastreando a área sem encontrar pistas, eles foram dados como desaparecidos e a fazenda foi fechada. Mark sentou-se na varanda da sua casa para ver como os animais eram movidos, inclusive aqueles que constituíam aquela família tão querida da Peppa. Ficou mais um pouco olhando o desenho, a obra-prima da Peppa, que ficou gravada em sua memória. Ele nunca quis contar à polícia sobre o que tinha visto, nem incriminar sua melhor amiga, porque não fazia mais sentido agora que aquele pesadelo havia acabado. Ele guardou o fato bem no fundo e não pensou mais nisso, como se nunca tivesse acontecido. Até muitos anos depois, quando já era adulto e estava em um bar com um amigo, eles comemoraram que ele havia conseguido entrar na televisão com um contrato de estágio. Sua oportunidade era para fazer um projeto para uma nova série de animação infantil. Algo alegre e colorido, com animais como protagonistas. Seu amigo estava desesperado. Ele não conseguia pensar em nada que valesse a pena. O lampejo daquele desenho em seu celeiro veio à mente de Mark e decidiu contar a ele uma história que ouviu quando criança, a de uma porca chamada Peppa Pig. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!